noite, Larissa. Deus abençoe a sua vida. Deus faz milagres, o céu se abre, as mãos de Deus se movem, e não tem nada que impeça Deus agir através do teu louvor. Adorador debaixo de pedras, adorador dentro da prisão, adorador em meio à fornalha, adorador na cova dos leões, adorador que o céu silencia e com seus acordes faz o mal ir embora. Faz a diferença aqui na terra, diante dos anjos e do trono de Rosinha, boa noite, Pai do Deus. Senhor. Adora, faz a tua história com o teu louvor. Adorador debaixo de pedras, adorador dentro da prisão, adorador em meio à fornalha, adorador na cova dos leões, adorador que o céu silencia e com seus acordes faz o mal ir embora. Faz a diferença aqui na terra, diante dos anjos e do trono de Deus. Adora, faz a tua história. Márcia, Deus abençoe, paz e graça. Adorador debaixo de pedras, adorador dentro da prisão, adorador em meio à fornalha, adorador na cova dos leões, Aguardando um pouquinho chegar meus irmãos. silencia e com seus acordes Estamos faz transmitindo do Face, da igreja e também do diferença aqui na terra, diante dos anjos e Instagram. do trono de Deus. Adora, faz a tua história com o teu louvor. Essa palavra hoje é baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 23 em diante. Se quiser conferir aí na sua casa o texto bíblico, o tema da nossa palavra é os 4 temporais que surgem em nossas vidas. O céu se cala, há um Mais 2 minutinhos a gente começa, irmãos. quando aqui na terra entoa uma adoração e Deus recebe e a glória desce, porque pra Deus o teu louvor tem cheiro e unção, e quando louva, Deus faz milagres, o céu se abre, as mãos de Deus se movem, e não tem nada que impeça Deus agir através do teu Neia Silva, Deus abençoe a sua vida. adorador debaixo de pedras, Léo, dentro da prisão, Deus abençoe a sua vida, Léo. adorador em meio à fornalha, adorador Saudade de você. dos leões, adorador que o céu silencia e com seus acordes faz o mal ir embora. Faz a diferença aqui na terra, diante dos anjos e do trono de Deus. Neida, paz e graça. Deus abençoe a sua Faz vida. a tua história. Então vamos lá, irmãos, sem perda de tempo, paz e graça do Senhor Jesus. Carmen Ribeiro, lá da Bolívia, Deus abençoe sua vida, irmã. Muitas bendiciones. Queridos, vamos lá então?
Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso de número 23, um texto muito conhecido, né? Todos nós já pregamos, ouvimos, e esse texto sempre tem novidade para as nossas vidas. Cristina, Deus abençoe sua vida. Está escrito assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Ele levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pois bem, meus queridos, é uma palavra maravilhosa, é um acontecido, né, juntamente com Jesus e os seus discípulos, e essa palavra serve para nós de base, para podermos falar um pouco sobre os 4 temporais que surgem em nossas vidas. Surge novamente, pode vir a surgir de novo na minha vida, assim como já surgiu na sua vida. Você pode estar vivendo um temporal, ou você pode amanhã vir a viver um temporal, porque nós estamos no barco onde está Jesus, e Jesus não prometeu para nós que essas coisas não nos aconteceriam. Ele não prometeu que com ele no barco os temporais não aconteceriam. Muito pelo contrário, ele disse que ele estando no barco, isso significava que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então nós sabemos que Jesus está conosco, ele está conosco todos os dias. Mas a presença de Jesus em nosso barco não impede que o mar revolto nos alcance. Queridos, dentre muitos fatos que aconteceu com Jesus e seus discípulos, este me chama bastante atenção. Me chama atenção por quê? Porque os discípulos de Jesus, na sua maioria, eles eram pescadores, homens que estavam habituados, acostumados a lidar com o mar. É normal no mar surgir tempestades repentinas, né? O tempo fecha, e o tempo fechando pode acontecer ondas, né? E o temporal pode alcançar os navegantes. Então os discípulos eram acostumados com aquelas situações, e eles lidavam muito bem com aqueles temporais, não tinha dificuldade nenhuma. Mas naquele dia em que Jesus estava no barco, especificamente aquele dia em que Jesus, cansado, ele então dorme ali na polpa daquele barco, e naquele dia, em especial naquele dia, as coisas fugiu ao controle dos discípulos. Os discípulos não estavam conseguindo fazer com que o barco pudesse surfar em favor das ondas, que pudesse levá-los até a praia. Porque na verdade, quando você está navegando em ondas, as ondas elas têm um facilitador que elas podem levar você na direção da praia, né, do porto. Então, mas naquele dia os discípulos não estavam conseguindo fazer isso. O mar revolto, a tempestade estava tão gigantesca que eles não estavam tendo controle sobre a situação, não estavam tendo controle sobre o barco, não estavam tendo controle sobre nada. Então, a única coisa que eles podiam fazer naquele momento era acordar Jesus, era chamar Jesus e gritar: Jesus, acorde-nos, nos socorre. E a Bíblia diz que Jesus então se coloca de pé ali naquele barco, repreende os discípulos, né? E diz para eles: olha, vocês têm muito pouca fé, por que vocês mesmo não tomaram a atitude de repreender esse temporal? De fato, os discípulos não tinham a mínima noção do que fazer, E de repente Jesus coloca de pé então e diz: aquieta-te vento, acalma-te mar. E aí diz a palavra que veio grande bonança.
Então Jesus demonstra naquele momento o poder que ele tem sobre os elementos da natureza, ou seja, todas as coisas estão subordinadas a Cristo. Todas as coisas estão subordinadas a Cristo, inclusive o diabo está subordinado a Cristo, porque Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Em Cristo tudo subsiste. Sem Cristo nada do que fez poderia ser feito. Então tudo é por meio dele e para ele. Então, com base nesse texto, queridos, eu quero tratar com vocês nesta noite que na vida do ser humano, e eu digo de qualquer ser humano, não só do crente, não só do ímpio, tá? Na vida de qualquer ser humano, ele vai enfrentar na sua vida, pode enfrentar, tá? No mínimo 4 temporais vai acontecer na vida do ser humano, no mínimo. Então eu quero falar sobre esses temporais que sobrevêm sobre a vida do ser humano. Não importa que ele seja rico, pobre, negro, branco, amarelo, índio, mameluco, brasileiro, americano, chinês, não importa. Se ele é da raça humana, ele vai passar por essas experiências, ele vai viver essas situações que acontecem com todos nós. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que nós, ao longo das nossas vidas, nós vamos passar por muitos temporais, mas são temporais natural, sabe? Esse que acontece, que é uma normalidade, não é porque tem um temporal, não é porque tem um vendaval, mas são coisas que acontecem no dia a dia, né? A palavra do Senhor, o Senhor Jesus diz para nós o seguinte: olha, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições temporais, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus está dizendo que se ele venceu, ele também nos dá a capacidade para vencer. Então, o temporal natural, ele acontece conosco todos os dias, é muito comum. Você que tropeçou, arrancou a unha do dedão, é você que foi na manicure fazer uma cutícula, ela tirou um pedaço da unha, aquilo inflamou, e você passou uma noite mal, com febre. É você que saiu na rua, esbarrou seu carro, né? Aconteceu coisas com você durante o dia de hoje que te aborreceu, que te chateou, te magoou, mas nada que não vá passar da noite para o dia. Amanhã é um novo dia, isso vai ficar para trás, e é um novo dia de batalha, um novo dia que nós temos que encarar a realidade da vida e viver essas dificuldades, né? A falta de uma água que não chega na hora certa, é uma energia que acabou, é uma internet que não voltou, e você precisava mandar o currículo, e aí ficou nervoso porque não pôde, você perdeu o trem, perdeu a hora, perdeu o ônibus, e assim segue-se a vida com esse temporal natural que acontece todo dia. Se sai daqui, vai para Belo Horizonte, no caminho, fura o pneu do seu carro, isso acontece com todos nós. É muito natural, é muito comum, né? Não deve nos abater de maneira alguma, muito pelo contrário, nós temos que viver essas dificuldades de maneira natural também, de maneira em que possamos levar na esportiva, sabe? Com alegria, com tranquilidade, rindo da vida, brincando, rindo dessas coisas, né? Fazendo chacota desse dia que não foi um dia legal, mas que você venceu o dia. Então faz parte da vida, né? Todos nós vivenciamos isso, tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com a nossa escola, tem a ver com as nossas aulas, tem a ver com a relação que temos com os filhos, marido, esposa, é aquela truculência do dia, né? O dia às vezes tem dia que não é bom mesmo não, tem dia que o temporal natural ele é maior do que outros dias. Mas chega a tarde, a gente está em casa com a família e o dia está passando e a gente respira fundo, toma um banho, né? Recebe um cafuné, faz um cafuné na esposa e aí abraça os filhos, beija os filhos e aí você vai descansar, vai dormir e ficou para trás aquele temporal natural
do dia a dia e nós levantamos à espera de um novo dia. Por isso que a gente tem que orar na parte da manhã, pedindo ao Senhor que abençoe o nosso dia, para que a gente possa levar aquilo que Jesus falou, as aflições, mas tendo bom ânimo nelas, porque o Senhor a venceu e Ele nos dá autoridade também para vencer. O outro temporal, querido, é um temporal mais complicado, porque é um temporal provocado. Muitos temporais nas nossas vidas, eles são provocados, nós mesmos provocamos eles, né? Então ele advém de nossas escolhas, né? Das nossas escolhas. Fizemos uma escolha errada naquele dia e acabamos pagando o preço por causa daquela escolha, né? Tomamos uma decisão que não levou segundos para tomar, mas que vai te dar uma trabalheira durante um bom tempo. Então esse temporal provocado, ele faz parte de uma semeadura ruim. A palavra de Deus diz assim, olha, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. E não é só as semeaduras boas que nós ceifamos, também ceifamos as semeaduras ruins. Porque a Bíblia diz, quem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Toda vez que nós alimentamos a nossa carne, desta carne nós vamos só receber corrupção, vamos só colher corrupção. Então toda vez que nós alimentamos o nosso ego, alimentamos a nossa carne, toda vez que nós deixamos de lado a espiritualidade, toda vez que nós deixamos de lado o jejum, a oração, a meditação nas Escrituras, quem está se alimentando é a carne. A carne gosta disso, a carne não gosta de orar, a carne não gosta de ler as Escrituras, a carne não gosta de fazer um jejum. Então toda vez que a gente deixa de fazer essas coisas, nós estamos mais carnais. Toda vez que nós deixamos de meditar nas Escrituras, nós estamos mais carnais. Toda vez que nós deixamos de orar, estamos mais carnais. E quanto mais carnais nós ficamos, mais semeando na carne nós vamos semeando. E quando a carne produz a corrupção e que nós começamos a colher o fruto dessa corrupção, aí nós assustamos. Assustamos. Por quê? Porque esse temporal provocado ele é muito doloroso. Doloroso por causa de duas coisas, de dois motivos muito sérios. Primeiro, porque ele sempre tem a ver com o pecado. Segundo, a gente tem consciência de que nós erramos ali. Nós temos consciência que nós erramos naquele lugar. Então a gente sofre duplamente. A gente sofre duplamente. Porque a gente sofre porque a gente poderia ter evitado, e a gente sofre porque a gente tem consciência de que aquilo foi um erro e que foi uma coisa sem necessidade. Então, amados, olha, a palavra de Deus, ela diz que de Deus ninguém zomba. O que significa zombar de Deus? Zombar de Deus não é falar que Deus é feio, né? Eu estou chateado com Deus, Deus é feio. Não é isso. Isso não é zombar de Deus. Quando é que um filho zomba do pai e da mãe? Quando é que um filho zomba do pai e da mãe? Quando eles lhes desobedecem. Quando os filhos desobedecem os pais, eles estão escarnecendo, zombando dos seus pais. Quando o pai diz para não fazer uma coisa que os filhos fazem, é uma zombaria. É uma zombaria. Então, o que significa zombar de Deus? Não é dizer palavras indecentes a respeito de Deus. Isso seria uma blasfêmia e não uma zombaria. Mas zombar é não fazer conta dos seus ensinamentos. É agir contrário às Escrituras. Toda vez que nós agimos contrário às Escrituras, nós zombamos de Deus. Nós zombamos do Senhor. Então, quando nós zombamos do Senhor, não tem como não recebermos esse temporal que provocamos. Porque a cerca que nos limitava e que fechava o abismo, nós quebramos e passamos por cima dela como uma boiada, e aí estamos sendo precipitados num abismo e começamos a sofrer por causa das consequências dessas escolhas que nós fizemos. Então, nesse momento, nós estamos zombando de Deus.
E aí começamos então a reclamar da vida, começamos a chorar, começamos a murmurar. Por quê? Porque de fato nós provocamos aquele mal em nós mesmos. E aí a palavra de Deus em Lamentações 3:39 diz assim: de que se queixa o homem? De que se queixa o homem vivente? Se queixa dos seus próprios pecados. Toda vez que nós começamos a queixar, nós estamos queixando dos nossos próprios pecados. É porque nós deixamos de congregar, como alguns têm costume. E quando nós deixamos de congregar, nós deixamos de nos alimentar. E se eu não tenho a prática de uma alimentação saudável na minha casa, né, saudável no sentido de fato de leitura da Bíblia, compreensão da palavra de Deus, se eu não tenho esse hábito, então a única alimentação que eu tenho, por exemplo, é numa escola dominical e no culto à noite, num domingo, ou muitas vezes numa escola bíblica dominical. Então essa alimentação ela é muito pouca para a gente poder ter uma vida espiritual equilibrada. E se nós não temos uma vida espiritual equilibrada, nós vivemos muito mais na carne do que no espírito. E quando nós vivemos mais na carne, nós vamos satisfazer a vontade da carne e vamos começar a provocar esses temporais em nossas vidas. Você imagina uma mocinha solteira, que tem tudo pela frente, liberdade de ir e vir, né? De repente ela arruma uma gravidez fora do tempo, fora da hora, sem casar, sem marido. Ela começa a passar o seu temporal provocado. Primeiro, porque corre o risco de repente de ter que ter uma produção independente, da pessoa não assumir aquele filho. Segundo, vai ter que passar 9 meses carregando uma barriga sem o carinho, de repente, de um homem, de um marido do lado, que possa ajudar naquele momento. E depois vai ter que arcar com a responsabilidade de cuidar de uma criança, quando poderia estar viajando, passeando, estudando, está em casa cuidando de um filho fora do tempo, fora da estação. E aí vai reclamar de quê? Não pode reclamar. Vai chorar de quê? Não pode chorar. Por quê? Porque se chorar e reclamar, está reclamando do próprio pecado. É um temporal provocado, foi provocado. Então, quando se provoca o temporal, você tem que passar por ele, pondo a boca no pó, para que ainda haja a esperança de Deus para a sua vida. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com essa provocação do mal para nós mesmos, porque o sofrimento de saber que eu fui o provocador da desgraça da minha vida, eu não tenho nem para onde correr, porque eu fui o errado. Eu não tenho nem para onde chorar. Um outro temporal que acontece nas nossas vidas, e aí ela vai acontecer muito na vida do cristão. Aí já sai desse ambiente de que acontece com todos, mas ela vai acontecer muito com o cristão, que é o temporal das provações. Todo crente vai passar por ele. Nenhum cristão viverá sem ser provado, porque as provações, elas cumprem um fim em si mesmo. Tem um objetivo. Olha o que diz o apóstolo Tiago: meus irmãos, tende grande gozo, alegria, quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé gera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, quando nós somos provados e aprovados, nós crescemos, nós temos paciência. A provação da nossa fé gera paciência, gera perseverança, gera aperfeiçoamento da nossa fé. Mas veja bem, não confunda a provação com temporal provocado. Quando eu provoco, o problema não é provação. Eu posso sim, se eu for sábio, tirar daquele temporal que eu provoquei lições para a vida, sem sombra de dúvida. Mas a provação não tem o objetivo de fazer você cair, ela não tem o objetivo de fazer você desanimar na fé, muito pelo contrário. O objetivo dela é que a sua fé multiplique. Se a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, que ela vá para 2 grãos de mostarda.
Então, o objetivo da provação é que você cresça mais ainda na graça do Senhor, você cresça em abundância na presença do Senhor. Então, quando você estiver sendo provado, e aí essa provação você precisa compreender ela, sendo ela uma provação do Senhor, para que você tenha gozo no sofrimento. Olha, que coisa louca, né? Ter prazer no sofrimento, ter alegria em estar sofrendo por aquela causa. Então, geralmente, toda a provação ela tem a ver com a sua fé, ela tem a ver com a defesa do Evangelho, ela tem a ver com a firmeza do seu caráter em Cristo Jesus. A provação tem que ter esses elementos para que ela de fato seja uma provação nas nossas vidas e não seja um temporal natural e nem seja um temporal provocado por nós mesmos. Então, queridos, é uma bênção ser provado. É uma bênção ser provado. Ninguém, quando é provado, ele é derrotado na prova. Muito pelo contrário, ele se aperfeiçoa na sua prova. Nós somos derrotados quando nós provocamos os temporais das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Nós temos também um temporal provocado pelo maligno. Ó. Sabemos que aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O maligno não pode tocar na minha vida, mas ele pode cirandar com a minha vida. Ele pode lançar dardos inflamados na minha mente. Ele pode colocar situações desagradáveis diante de mim. Ele não pode me tocar. Mas olha o que diz Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, o nosso adversário, ele não está dormindo, ele está nos observando. E ele aproveita todas as situações para poder nos pegar. Se não fora o Senhor que nos proteja, ele já teria nos engolido vivo. Mas nós temos um Deus sobre Israel, nós temos um Deus sobre a nossa casa, que nos guarda e que nos livra do mal. Agora, para nos livrar do maligno, nós precisamos aprender a vigiar, e a vigiar muito. Efésios 5:27 diz assim: e não deem lugar ao diabo, finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então o maligno, ele traz as suas tramóias, as suas armadilhas sobre nós, os seus temporais assustadores, mas a palavra do Senhor diz que maior é o que está conosco do que o que está com ele. Então a nossa luta, meu irmão, não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta é contra os principados e as potestades. Por isso nós precisamos andar revestido da armadura de Deus para resistir o inimigo no dia mau, porque o dia mau bate na nossa porta, e se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, seremos inabaláveis, triunfaremos. Assim nós devemos manter firme, nos cingindo com o cinto da verdade, vestindo a coroa da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, devemos usar o escudo da fé, com a qual nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno. Orando o tempo todo no Espírito, não dando ocasião à carne, para que possamos, de fato, vencer as artimanhas do maligno. Então, querido, eu não sei que tipo de temporal você pode estar vivendo na sua vida hoje, ou que possa bater na sua porta amanhã, mas o primeiro temporal ele é inevitável, faz parte da vida, faz parte dos cardos e abrolhos que nós herdamos do pecado dos nossos pais. Não tem como evitar, sabe? É uma vidraça quebrada, o filho atirou uma pedra, é um esbarro num carro na estrada, é uma situação financeira difícil. Esse é inevitável a gente passar por ele. Nós passamos todos os dias por um temporal, mesmo que seja pequenininho, mas nós passamos.
O segundo temporal pode ser evitado. Como assim? Que é o temporal que nós provocamos. Ele pode ser evitado. Faça escolhas sadias, obedeça ao Senhor, obedeça ao seu pastor, seus líderes. Não tome decisões precipitadas, sabe? Sem consultar o Senhor, sem buscar a orientação de Deus. Quando você buscar um conselho do seu pastor, não venha como muitos vêm no gabinete, não. Ou vá no gabinete do pastor, que já vai de caso pensado, já tomou a decisão, mesmo ouvindo o conselho contrário, não ouve o conselho, não obedece o conselho, e depois vão ter que chorar amargamente por não ter ouvido um conselho que foi dado com sabedoria. Quando você for pedir um conselho, não vá já de decisão tomada. Conselho que a gente pede de decisão tomada, não deveria nem pedir, porque eu já estou decidido em fazer aquilo, eu na verdade estava indo buscar um consentimento do meu líder. Eu vou lá porque o pastor vai falar exatamente o que eu quero ouvir, e muitas vezes ele fala aquilo que eu não gostaria de ouvir. Então, o segundo temporal pode ser evitado, né? A gente tem que evitar mesmo a entrar em negócios dessa vida, para que a gente não venha passar essas dificuldades. O terceiro temporal é inevitável, mas pode ser abreviado. Pode ser abreviado. É inevitável por quê? Porque todo crente vai ser provado. Se você não está sendo provado, alguma coisa está errada na sua vida. Porque os filhos de Deus são provados. Agora, a provação, ela pode passar mais rápida. Como assim? Quando eu entendo e sei por que eu estou sendo provado. Quando eu descubro por que eu estou sendo provado, a minha aprovação passa. Porque Deus não precisa me provar além daquele que eu já compreendi. Se eu já compreendi aquilo que Deus está me ensinando, logo não preciso mais passar por aquele tipo de provação. Quando eu era mais jovem no Evangelho, eu passei 4 anos de uma provação muito grande na minha vida, mas muito grande mesmo. Até o dia que eu entendi o que Deus estava trabalhando na minha vida. Quando eu compreendi o que Deus estava fazendo comigo, e eu aceitei o que Ele estava fazendo comigo, eu me submeti à vontade dEle, a aprovação passou. Então eu aprendi naquela época que a aprovação ela é abreviada quando nós descobrimos o porquê das nossas provas, entendemos o que Deus quer fazer conosco, nos submetemos à vontade dEle, então o motivo da aprovação cessa, porque nós já aprendemos. Às vezes a pessoa só aprende pós-provação, aí é terrível, vai ter que passar o vale inteiro, né? Vai fazer igual o Jó. O Jó só entendeu a sua prova quando ele passou por ela, quando terminou. E aí ele compreende que aquela aprovação o fez conhecer a Deus, coisa que ele não sabia. Então ele diz lá no final da sua aprovação, que agora ele conhecia a Deus pessoalmente. Antigamente ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Então a aprovação ela tem os seus objetivos. E o quarto temporal, nós temos autoridade para vencer. Nós temos autoridade para vencer. Qualquer levante do diabo contra a sua vida só vai para frente se você se submeter a ele. Mas a Bíblia diz que nós não devemos submeter ao diabo, muito pelo contrário. Nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Nós devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então a igreja ela tem autoridade para vencer Satanás. Então quando levanta um vento forte, igual aquele que levantou lá no meio do oceano, estava dragando, tragando o barco com os discípulos, querendo afundar os barcos com os discípulos, matar os discípulos ainda não tinham autoridade em nada que tinha a ver com o sobrenatural. Então eles entenderam que eles não tinham condição de vencer aquilo, então eles acordaram Jesus. E Jesus então dá a palavra de autoridade. Ele repreende o vento, ele repreende o temporal. Assim hoje, quando Jesus ascendeu-se aos céus, quando ele voltou para a casa do Pai, então ele nos dá autoridade. Autoridade para quê? Para vencer o diabo, para dizer: cala-te, Satanás, arreda-te, Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Então, se o diabo está te afligindo,
e você não está vencendo, é porque você está se submetendo a ele. Porque você está permitindo ele subjugar a sua vida. E você não pode deixar o diabo subjugar a sua vida. Você só tem que dizer: Satanás, acabou. Só até hoje. A partir de hoje você não tem mais autoridade aqui. Sai em nome de Jesus. Eu te ordeno em nome de Jesus, para de perturbar a minha vida. Então, queridos, os temporais acontecem. E eles vêm de várias formas. É uma enfermidade na família, é uma porta de emprego que se foi, é um filho que está enfermo, é o esposo que está enfermo, é a esposa que está enferma, é a falta do recurso financeiro. O vento pode ser qualquer coisa que vem nos tirando a paz, que vem nos tirando a alegria. Mas uma coisa nós precisamos entender. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso significa que Jesus está no seu barco. Ele está passando junto com você esse temporal. Não saiu do controle. Jesus não perdeu o controle de nada aí na sua vida. Talvez esse vento que está soprando, ele tem alguma coisa para ensinar. Talvez é uma provação que te trouxe, que está te trazendo um ensino. Algo que Deus precisa falar ao seu coração, abrir o seu entendimento. Nossa natureza humana, ela se fecha muito para o novo de Deus. E muitas vezes Deus tem que nos levar a uma situação para que possamos compreender, porque o sofrimento, ele traz a abertura de entendimento e de compreensão. O sofrimento nos faz mais humano, nos faz mais gentil, nos faz mais amorosos, nos faz mais quebrantados. E às vezes, quando nós começamos a passar por essa situação, por esse vento, por essa tempestade, Deus começa a conseguir falar conosco em algumas áreas que até então a gente não estava ouvindo. Sabe, a tranquilidade, ela tem o poder de tapar os nossos ouvidos. A vida boa, a zona de conforto, ela tem o poder de desligar a gente do espiritual. E quando o sofrimento, ele desperta a gente para Deus. Primeira coisa, quando você começa a sentir dor, é buscar o Senhor. É falar: Deus tem misericórdia de mim, Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de orientação. Mas às vezes, irmãos, quando o nosso barco está navegando naquela delícia de oceano, que coisa boa, o vento é favorável, né? Você não precisa nem de remar, o vento é favorável, está soprando as velas. O vento sul, aí é o vento norte, e aí você tem peixe com abundância para comer, você tem uma água ali guardadinha para beber, você tem um porto seguro para chegar, e de repente você está vivendo uma vida tão tranquila, como diz a Léo, até dorme. Mas na hora que o barco começa a sacudir, quando o barco começa a sacudir, aí é a hora da gente gritar: Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, que os ventos soprem, que seja brisa, né? Que seja terremoto, que seja fogo, o importante é que Deus esteja nesse negócio. Lembra lá do profeta na caverna? Ele achou que Deus estava vindo um terremoto, saiu correndo lá, Deus não estava no terremoto, aí veio lá um furacão, um temporal, ele achou que Deus estava no temporal, de repente veio uma brisa suave. Se Deus não estava num negócio gigantesco, é nesse suave que não vai estar, e Deus estava lá, falando com ele. Então Deus usa as coisas loucas desse mundo para falar com a gente. Deus usa as coisas loucas, as que não são, para confundir as que são. Então eu não sei o que é que você está vivendo hoje.
Eu sei o que eu estou vivendo. Mas se você estiver vivendo um temporal na sua vida, ainda que ele seja de foro íntimo, ainda que ele seja emocional, você pode perguntar para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar? Aonde está a lapidação que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero essa lapidação, Senhor. A pior coisa que a gente faz na vida é brigar contra Deus. Sabe esse negócio de, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito. Eu já vi tanto crente falando isso. Eu não aceito isso, Senhor. Eu não admito isso. Senhor, eu declaro, eu profetizo. Senhor, eu determino. Meu irmão, minha irmã, você pode determinar, você pode profetizar. Se você estiver passando pelo temporal da provação, só vai sair de lá no dia que você entendeu por que você está lá. Então nós precisamos aprender essas verdades. E nunca perder de vista que, independente qual seja o temporal que nós estejamos vivendo, Jesus continua no nosso barco, e isso é que é importante. Jesus está no seu barco. Amém? Jesus está aí no seu barco. E ele não está dormindo. Ele não está dormindo, porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, não dormita aquele que te guarda. Então, ele está atento à sua vida. E na hora certa, no momento certo, se for uma provação, você vai compreender aquilo que ele está falando com você. Se for uma luta natural, ele vai te dar sabedoria para você passar por essas coisas rindo, brincando com a vida. Se for uma artimanha do diabo para arrebentar com a sua família, para arrebentar com as coisas que você tem conquistado, ele vai revelar para você, ele vai mostrar para você onde o bicho está operando, e você vai falar para ele: acabou, já te achei, sai daqui em nome de Jesus. Então não importa qual seja o temporal que você esteja vivendo, o Senhor está no seu barco e Ele é contigo. E a última palavra é dele: aquieta-te mar, acalma-te vento, e virá grande bonança. Amém? Quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro agora para cada um dos meus irmãos que estão me assistindo agora nessa live, Pai. Ó Deus, eu não sei, de algumas pessoas até eu conheço as lutas, mas da maioria eu não sei a dificuldade. Daqueles que virão esse vídeo daqui a algum tempo, ó Deus, eu não sei também a luta que eles estão vivendo. Mas uma coisa eu sei, Senhor: o Senhor está presente aí na vida desta pessoa. Quer ela creia no Senhor, quer ela não creia no Senhor, quer que ela esteja ouvindo agora essa palavra, nem fé no coração tem para vencer as lutas que está enfrentando, mas o Senhor está presente, não tem como tirar o Senhor do universo. O Senhor está presente, próximo a essa pessoa, e eu sei que o Senhor pode falar tremendamente ao coração dela através dessa palavra, e colocar fé no coração desta pessoa, para que ela possa romper com esse ciclo, ó Deus, de sofrimento, de angústia, de dor que está vivendo. Se for uma provação, Senhor, que o Senhor possa fazer com que o teu filho saiba que ele está no colo do Senhor, guardado pelo Senhor, ainda que seja a dor maior que esteja vivendo, o Senhor está guardando os teus filhos. E no tempo certo a palavra do Senhor vai ecoar, e ele vai poder ouvir essa voz do Senhor dizendo: aquieta-te vento, acalma-te mar. Pai, no nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida dos teus filhos, que esse mar revolto vai passar, que esse tempo vai mudar, Senhor, e esse barco vai chegar num porto seguro, para a glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde, Deus te ilumine. E a melhor coisa que nós podemos ter nesta vida é aprender com o Senhor os ensinamentos que Ele quer nos dar. É o desejo do meu coração para você que me ouve nesta noite, que a paz de Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida todos os dias até a consumação dos séculos. Amém?
Deus abençoe vocês e eu convido você para estar aqui comigo novamente nessa live, terça-feira que vem. E também convido você para estar no nosso culto, né, em Santana do Paraíso, Rua Dona Canuta 118, Centro Santana do Paraíso, todo domingo, às 8h30 da manhã e às 19h30. Lembrando que o nosso culto está reduzido a 1 hora por causa da pandemia, mas nós continuamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Um abraço, que o bom Deus os guarde no nome de Jesus.